Seguimos agora com o comentário de Cancela Moura, neste Jornal Regional. Boa tarde, Cancela. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Vamos começar por falar sobre os dados do déficit, nomeadamente sobre a indicação de ontem da Ministra das Finanças de que tinha sido mais do que cumprido a meta dos 5,5% prevista e imposta pela Troika para o ano de 2013. O que é que lhe parece? Em quanto é que podemos estar aqui a falar? Numa redução de quanto? Eu acho que, em primeiro lugar, dizer que a Ministra, julgo que, sendo uma técnica e não estando muito habituada a estas questões de ordem política, penso que marcou muito bem a agenda ontem, porque acabou, do ponto de vista pessoal, por ela própria trazer para a discussão aquilo que interessava ao Governo e, no fundo, ofuscar um bocadinho o debate ao orçamento retificativo. Eu penso que aqui é uma antecipação que me pareceu muito interessante. Ela não arriscou números, e para ir ao encontro da sua pergunta, o déficit imposto a Portugal ou negociado pelo memorando de entendimento seriam 5,5%. Houve um deputado do PSD que é um especialista em matéria orçamental e em matéria financeira, que é Miguel Frasquilho, que avançou um déficit na ordem ou inferior a 5%. Fala-se em 4,7, 4,8. Sim, hoje mesmo algumas notícias avançam para 4,6 ou 4,6 ou 4,7. Depois existe aqui uma discussão à volta da recapitalização do Banif, que são cerca de 700 milhões, que podem ou não ser imputados. Foram 1.100 milhões. Mas estes 700 milhões que estamos a falar têm a ver naturalmente só com a recapitalização do Banif. Sim, porque os outros 400 foram para comprar títulos de dívida soberana. E parece que, efetivamente, contando ou não com isto, poderá haver aqui uma variação. Ainda assim, de acordo, por exemplo, com algumas notícias, porque os verdadeiros dados efetivos serão revelados hoje, durante o dia, apontam para um déficit entre os 5 e os 5,1, o que, mesmo assim, será abaixo da própria imposição. Isto deve-se a duas razões, ou pelo menos apontam-se aqui três razões. Uma delas é a receita fiscal, a segunda metade do ano foi fértil e, sobretudo, deve-se em concreto ao próprio perdão fiscal, quer das dívidas ao fisco, quer à segurança social. Portanto, resultou, porque estamos a falar de 1.253 milhões de euros, portanto, uma receita que provavelmente está acima de qualquer expectativa. O próprio Governo tinha previsto um excedente ao nível da segurança social de cerca de 57 milhões e acaba o ano, em princípio, também, isto são dados provisórios, entre os 350 e os 400 milhões em termos de excedente. Outra questão que eventualmente pode ter ajudado a isto é a redução do pagamento dos subsídios de desemprego, portanto aqui também haver um ganho relativamente a isto, e depois uma certa evolução positiva da própria despesa. E, portanto, eu acho que foi importante, ou pelo menos começa a haver uns sinais em termos de macroeconomia muito importantes para o país. Infelizmente ainda não chegaram à vida das pessoas, mas pelo menos agora, pelo menos grande parte dos especialistas acolhem esta posição. Provavelmente as políticas poderão ter agora começado a dar os primeiros resultados palpáveis relativamente a alguma recuperação. Sim, mas é o terceiro trimestre seguido. Mas tão cedo não chegará à economia real. Quando digo isto é que ontem mesmo a Ministra recusou-se a aliviar o que quer que fosse para 2014, nomeadamente com a contribuição extraordinária de solidariedade. E eu acho que isso é uma posição muito responsável, porque eu acho que o país, mesmo no país pós-Troika, vai ter que ter muito, e eu diria isto, o país, nós todos incluídos, vamos ter muita responsabilidade e muito juizinho naquilo que eventualmente possam ser as metas, os objetivos que cada setor do país tenha que definir. Mas em algum ano a austeridade terá que ser aliviada, sob forma também de... Estamos de acordo, aliás, eu penso que, como disse, há 3 trimestres seguidos que efetivamente há um sinal positivo na economia. E isso significará, os juros, por exemplo, há 10 anos já estão abaixo dos 5%. Começam a haver sinais muito claros que efetivamente possam vir a aliviar e possam chegar à vida das pessoas. Mas, por exemplo, também não podemos negar que grande parte daquilo que se fala da balança da conta corrente, nomeadamente aquilo que nós exportamos e aquilo que importamos,
É verdade e há aqui um excedente extraordinário de cerca de 800 milhões do segundo para o terceiro trimestre, mas é importante que se diga que isto também tem a ver com a atração da procura interna, portanto também não é só coisas positivas, portanto o poder de compra dos portugueses não é assim tanto, a procura também não e portanto nós não importamos... Ainda assim melhorou alguma coisa no terceiro trimestre, o que convergiu exatamente para... Sim, mas esta melhoria também tem um bocadinho a ver com a falta de procura interna, quer dizer, há de facto um volume de exportações a crescer, mas as importações também não são mais porque efetivamente não há procura interna para esse mercado. Portanto, o que eu digo é que desse ponto de vista a própria austeridade naturalmente irá aliviar-se, mas esta posição do Governo é uma posição que me parece responsável porque ela também acrescentou que não iria aliviar porque aquilo que se ganha hoje, aquilo que se acumula hoje é aquilo que nós pagaremos amanhã. Portanto, tenho as responsabilidades do próprio memorando. Eu penso que em maio nós, de facto, ainda, e o Primeiro-Ministro nisso também tem sido extremamente cauteloso, não sabemos se irá ou não haver um programa cautelar. Se existir, também não há mal nenhum. Venha ao mundo. Parece que há ali uma divergência, parece que entre os partidos de coligação. Das últimas vezes que ouvi o próprio Primeiro-Ministro, aquilo que efetivamente ele defendeu é que os mercados, de facto, acabam por estar tão instáveis. É importante que se diga com a crise na coligação no verão passado, acabamos nós por ter uma derrapagem em todos os objetivos, nomeadamente os mercados acabaram por reagir muito negativamente. Aquilo que ele diz é que nós deveremos aproximar-nos da data do final da assistência por parte da Troika e, efetivamente, nessa altura, saber se deveremos ou não optar ou por programa cautelar, se os mercados estiverem desconfiados da posição de Portugal, poder, por si só, ir aos mercados, ou, eventualmente, caso tudo esteja em alguma acalmia financeira, Portugal até poder sair como a Irlanda e, portanto, seguir autonomamente o seu caminho, dispensando o programa cautelar. Eu julgo que é muito importante esta posição, porque, por exemplo, a oposição reclamava até agora que isto era uma desgraça, íamos para o segundo resgate, e agora só estamos a discutir se estamos com o programa cautelar ou se acabamos sem mais nada, e a oposição agora diz, agora não é preciso programa cautelar nenhum, nós temos que sair como a Irlanda, etc. Portanto, eu acho que é importante haver esta ponderação. Também já não haver a pressão de segundo resgate, para já não haver já mas é importante que a oposição seja tema. Mas é importante que a oposição seja coerente com estas coisas. Por exemplo, o Partido Socialista penso que perdeu grande margem da sua discussão interna para as próximas europeias com as medidas que François Hollande tomou nas últimas semanas relativamente à França, que efetivamente são muito equiparadas às medidas e aos pacotes de austeridade que foram aplicados em Portugal nos últimos 2 anos. Vamos passar para o nosso segundo tema, vamos falar da tragédia do MEC, nomeadamente desta espécie de pacto de silêncio que existirá entre o sobrevivente e outras pessoas que saberiam o que é que os jovens estavam a fazer naquele dia, àquela hora, na praia. Há notícias que surgem esta semana que dão mesmo conta que os jovens sabiam que iriam entrar, por exemplo, dentro d'água, etc. O que é que lhe parece? Este caso tornou-se um caso de polícia? Este caso é um caso de polícia que está, neste momento, na fase de inquérito no âmbito do Ministério Público e a questão do pacto de silêncio que as pessoas possam fazer esgota-se. De facto, o direito ao silêncio existe, mas eu penso que ele se vai esgotar com a inquirição e as diligências probatórias que eventualmente vierem a ser desencadeadas pelo próprio Ministério Público. E julgo que fará todo sentido que, efetivamente, isto siga o percurso de um caso de polícia, tendo em consideração apurar responsabilidades, se não for para mais nada, para que isto seja um exemplo que comece a ser recorrente. Tudo leva a crer que estamos a falar de mais um caso de um mau exemplo de praxes académicas, que têm sido recorrentes no país, de muito maus exemplos. Julgo que até, em alguns casos, muito pouco dignificantes para uma tradição que efetivamente até poderia enobrecer o próprio ensino superior nas regras e nas imposições que eventualmente se colocam aos novos estudantes, mas efetivamente esses maus exemplos têm-se vindo a repetir e se não for para mais nada, a angústia, por exemplo, que neste momento devem viver os pais, todos eles, não terão pelo menos alguma explicação, mas não terá explicação nenhuma a forma como perderam os seus filhos e, portanto, eu julgo que isto
impõe que haja, de facto, grande empenho das autoridades no sentido de apurar responsabilidades e até, eventualmente, criar mecanismos que efetivamente poderão ser difíceis, mas criar mecanismos, regras mais apertadas para que estas praxes académicas sigam uma parte, o lazer e eventualmente preservem a tradição. Mas, por exemplo, não saiam fora das portas das próprias instituições. Ou mesmo que saiam fora das próprias instituições, acabam por não ter este tipo de excessos, que isto não diz, ninguém de bom senso poderá eventualmente olhar para isto com alguma sem alguma preocupação ou muita preocupação. Isto não pode acontecer no nosso cotidiano, com os nossos filhos ou com os nossos alunos do ensino superior. O nosso último tema leva-nos até aos Jogos da Lusofonia, que estão a acontecer na Índia, em Goa. Portugal conquistou ontem a primeira medalha de ouro e também uma de prata no ténis de mesa com a dupla André Silva e Diogo Silva. É positivo esta medalha? No ténis de mesa já são 3 medalhas. Eu julgo que as medalhas são positivas, mas já agora que estamos a falar nos Jogos da Lusofonia, é importante que se diga porque é que apareceram os Jogos, ou o que é que significam os Jogos. Os Jogos nascem de uma associação que foi criada para o efeito, uma associação dos comitês olímpicos dos países de expressão de língua portuguesa e, no fundo, pretendem equiparar-se a situações, são uma réplica daquilo que são os Jogos da Commonwealth ou os Jogos francófonos, que associam também, nas respectivas línguas, o inglês e o francês, os países da mesma expressão. E esta associação está reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional e, portanto, esta é um belho anseio, no fundo, da afirmação da própria língua portuguesa, da afirmação de Portugal no mundo. Tem também, porque Portugal historicamente teve no mundo e na era dos descobrimentos, globalizou, no fundo, o país, tem também membros convidados, que são 3 ou 4 países, a Guiné Equatorial, a Índia e o Sri Lanka, que são regiões onde existe uma forte... Os Jogos são na Índia e Portugal lá chegou também com os nossos descobridores. Exatamente, a Goa. Mas estes 3 países são pela perpetuação de algumas variações da língua portuguesa, por razões de ordem histórica, e estes países não deixaram de se associar. Esta é a 3ª edição, já agora, portanto a primeira foi em 2006 em Macau e a segunda em 2009 em Lisboa, e haverá uma 4ª edição que já está agendada para Maputo, em Moçambique, em 2017. Para lamentar, no fundo, a falta de projeção que os próprios jogos têm. Os países que estão associados são os países de expressão portuguesa. Portugal e Brasil têm pontificado, nomeadamente o Brasil, têm pontificado como os grandes vencedores destas edições. Penso que é um evento que poderá ter ser muito importante. Eu gostava de dizer que na primeira edição, por exemplo, participaram 733 atletas e nessa altura participou, por exemplo, a Fernanda Ribeiro como bicampeã olímpica e a Maria Mutola, que é um expoente máximo do atletismo em Moçambique, e portanto eu acho que isto seria muito importante para a afirmação de Portugal, seria um veículo da nossa própria língua, e lamenta-se que efetivamente eles quase passem ao lado no nosso cotidiano. Aliás, portanto, as notícias são escassas e são curtas. Daí que, relativamente ao ténis de mesa, dizer que Portugal tem estas 3, mas segundo as informações, entre hoje e amanhã haverão as provas de pares mistos e de singulares femininos, com uma outra decepção. Penso que Portugal poderá vir a ganhar mais 2, 3, 4 medalhas, sendo que, por exemplo, estas que foram conquistadas ontem, 2 delas, a medalha de ouro e a de prata, em equipa, em pares masculinos, defrontaram-se Portugal, ou 2 duplas de Portugal. De Portugal, exatamente. Julgo que estão a rivalizar, sobretudo nesta modalidade, em ténis de mesa, que há outras modalidades naturalmente, mas em ténis de mesa Portugal está a rivalizar sobretudo com a Índia e com quem vai disputar, ou tem disputado algumas meias finais e algumas finais nas várias modalidades de ténis de mesa. Eu espero que, no fundo, isto é uma confirmação
dos excelentes resultados da própria modalidade a nível internacional, que já tinham acontecido nos Jogos Olímpicos, e penso que é uma capacidade de afirmação desta própria modalidade, como por exemplo já foi a canoagem, o que significa que Portugal está no bom caminho relativamente às amadoras, às chamadas modalidades amadoras. E vamos seguir para a próxima semana, podemos fazer aqui o rescaldo completo destes Jogos, uma vez que a competição termina em Goa, já no próximo dia 29. Cancela, muito obrigada, até 2 a 8 dias. Boa tarde.